Sadi, pelo que você apurou aí nos bastidores com a polícia, como a Polícia Federal avalia a participação do ex-general Braga Neto nesse roteiro aí do golpe? Muito impressionante, né? Porque a gente está acompanhando as informações vindo à tona, vindo desses generais, dos militares envolvidos, sejam investigados, sejam testemunhas. E eu sempre tive muita curiosidade para saber como é que o Braga Neto ia entrar para a história do ponto de vista da polícia, ou seja, do ponto de vista dessas investigações do que está nos autos. A polícia está me dizendo que o Braga Neto, na avaliação deles, por tudo que eles têm, ele foi uma espécie de arquiteto do roteiro do golpe, esse golpe que, se fosse efetivado, ia beneficiar o Bolsonaro. Por quê? O Braga Neto, ele que era um general, né? Vocês vão se lembrar, foi ministro da Casa Civil, depois foi vice de Bolsonaro na chapa derrotada em 2022, ele funcionava como uma espécie de mentor do golpe, porque ele tinha ponte com militares, ele tinha ponte com o partido, com o PL, hoje vamos lembrar que ele está lá nas asas do Valdemar Costa Neto, no PL, né? O Valdemar disse que ele é ótimo, organizando planilha logística de palanques e tal. Então ele está lá, está sob esse guarda-chuva. E também ele tinha um papel muito importante, um papel fundamental na movimentação dos quartéis. Como se fosse uma espécie de agitador, né? Nas palavras de um investigador. Então, se o golpe tivesse sido efetivado, o Braga Neto seria o grande arquiteto, teria esse papel de grande arquiteto do roteiro do golpe. Eu até tinha contado lá no meu blog no G1 em fevereiro, a gente revelou uma mensagem mostrando como o Braga Neto ele não descansou até o último momento ali do governo Bolsonaro, porque ele acreditava ser possível ainda dar o golpe 4 dias antes do fim do governo. Ele chegou a prometer cargo a um indicado ali de um colega dele, a polícia achou nas mensagens de texto, porque foi apreendido material desse outro militar, e aí, que era também um assessor de Bolsonaro. Aí esse cara fala pro Braga Neto: tô com o currículo de fulano aqui, para onde eu mando? Aí o Braga Neto disse: se a gente continuar, manda lá para a Secretaria-Geral. Quer dizer, se a gente continuar há 4 dias, aí a PF ela notou o seguinte, que, considerando óbvio, né, que a chapa vencedora das eleições já tinha sido diplomada e que essa mensagem que eu li aqui agora foi enviada poucos dias antes da posse do novo presidente da República, a expressão "se continuarmos" ratifica que os investigados ainda estavam empreendendo esforços para tentar um golpe de Estado e acreditavam na consumação do ato, impedindo a posse do governo que foi eleito de forma legítima. É parte de um documento da Polícia Federal, tá? Então, só para mostrar como a participação do Braga Neto realmente eles tratam como prioridade, porque ele fazia essa conexão com todos esses grupos que eu estou citando aqui, todas essas áreas. Então, a PF tem o Braga Neto como um dos principais artífices aí desse golpe que não foi consumado. Queria só trazer uma outra informação aqui, que eu acho importante. Tem muita gente falando de novos depoimentos, né? A gente viu o Freire Gomes e o Batista Júnior na semana passada falaram, caiu o sigilo e tal. Teve muita gente que ficou em silêncio, vocês vão se lembrar, a Helena ficou em silêncio, o próprio Braga Neto, pelo que eu sei, pela informação que eu tenho, não falou ainda, o Anderson Torres já falou, mas queria falar de novo, queria cariação. As informações que eu tenho é de que a PF não vê necessidade em chamar essa turma novamente, porque considera que já deu a oportunidade deles se manifestarem, esclarecerem informações e, obviamente, que agora, depois dos depoimentos virem à tona, esses que já prestaram, eles têm noção do que eles podem rebater, né? Pode ter um alinhamento de estratégia. Então, a PF não está achando que, assim, por hora, a informação de hoje e ontem, assim, não tem por que chamar essa turma. Então, quem falou, quem não falou vai esperar para falar, talvez lá na frente. Agora, nesse momento, para esclarecer isso que o Batista Júnior falou, ou que o Freire Gomes falou, não tem nenhuma previsão ali na PF. Sadi, com isso a gente imagina que esses trabalhos na Polícia Federal, já que ela não pretende ouvir novamente essas pessoas, estão avançados, né? A gente pode esperar então para as próximas semanas, por notícias talvez aí já de indiciamentos? Olha, a informação que eu tenho, até a gente tinha conversado aqui dessa previsão, até no final do ano passado, porque a polícia estava esperando concluir esse trabalho de investigação até o meio do ano, deste ano agora de 24 de julho, incluindo esses indiciamentos. E aí, a partir de agosto, fica com a PGR para decidir se denuncia ou não essa turma de investigados. Esse é o calendário com o qual a PF trabalha sobre Bolsonaro e também os investigados na trama golpista.
E, dando aqui também ao lado da defesa de Bolsonaro, eles estão acompanhando, eles também têm o acesso agora, obviamente, está público, né, esses depoimentos, e eles estão olhando da seguinte forma: agora a estratégia é tentar desvincular essas reuniões que foram reveladas pela investigação, que dizem que era reunião para discutir cenários políticos, tá? É o eufemismo que eles usam, do 8 de janeiro, porque eles acham que é aí que está o enredo, aí que está a vinculação que a PF está fazendo, por óbvio, porque né? O roteiro do golpe ele termina no 8 de janeiro, mas a estratégia da defesa é desvincular as reuniões do governo Bolsonaro do 8 de janeiro. Como? Eles querem que Bolsonaro critique, repudie com veemência os ataques do 8 de janeiro. Está um pouquinho tarde, né? Talvez, mas essa é uma das estratégias que estão sendo discutidas aí nos bastidores ali do entorno de Bolsonaro. Beijo para vocês. O Maranhão